Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Matheus da Noritec. Bom, a partir dessa aula a gente vai entrar em um conteúdo super legal, tá? É super importante nos dias de hoje. Não sei se vocês já trabalham com drone, se vocês já fazem isso, mas é a operação de catação, ou seja, fazer a aplicação localizada, somente onde estão as plantas daninhas. Para isso a gente precisa identificar, né, aonde que estão essas plantas daninhas. Então se eu pego aqui no meu raster, na minha imagem de drone, eu consigo ver que visualmente, né, essa minha planta aqui, olha, ela não é a minha cultura principal, a gente está trabalhando com a cana. Eu sei, né, por meio da experiência, que esse tipo de formato, essa cor, se trata da merrêmia, que é uma corda de viola, tá? Então, o que a gente precisa? A gente tem várias metodologias para estar identificando essas plantas daninhas. A gente tem a classificação supervisionada, que é uma parte mais complexa, que a gente vai ver nas próximas aulas. A gente pode fazer essa identificação de forma manual, né? Ou seja, eu iria pegar aqui meu talhão, iria aproximar e procurando aqui, eu achei uma planta daninha, eu iria marcar essa planta daninha, construir um polígono e depois enviar isso para o meu drone, tá? Só que quando a gente fala em grandes áreas, às vezes fica inviável a gente fazer todo esse processo manualmente. Mas o que que acontece? A maioria das empresas de drone de pulverização, como não tem, né, um computador muito potente, não tem essa questão de conhecimento, esses softwares, esses programas, às vezes eles fazem isso manualmente, tá? Eu conheço bastante empresa que faz catação e faz essa classificação de daninhas de forma manualmente, tá? É bem simples. Então você pega a imagem, vai arrastando e vai procurando e vai marcando as plantas daninhas. Só que a gente tem aqui no QGIS algumas ferramentas que vão automatizar esse processo e que vão ajudar a gente a fazer essa identificação. E vai ser isso que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Nessa aula eu queria mostrar para vocês quais são os tipos de plantas daninhas, para vocês conhecerem, né, quais são elas aqui na cultura de cana-de-açúcar, e falar aqui, quando a gente fala em identificação de planta daninha na cultura da cana-de-açúcar, a gente faz a identificação principalmente de folhas largas. Então a gente está falando de mamona, mucuna, merrêmia, tá? A gente não faz identificação aí dos capins, né? Braquiária, tiririca, colonião. Por quê? Porque a cultura que a gente está trabalhando aqui, ela é uma gramínea, né? A cana-de-açúcar, ela é uma gramínea, é uma cultura aí monocotiledônea. E quando a gente está falando do meu capim também, né, da braquiária, do colonião, também são gramíneas. Então é difícil trabalhar com o produto que vai matar o meu colonião, a minha braquiária, essas folhas estreitas, e não vai prejudicar também a minha cana, né, a minha cultura principal, né, vai causar injúrias, vai causar aí o que o pessoal chama de fitoxicidade. Então é difícil trabalhar com um produto que vai matar a minha folha estreita, né, a minha planta daninha de folha estreita e não vai atingir minha cultura de cana-de-açúcar. Já a planta daninha de folha larga, ela é uma dicotiledônea, né? Então é diferente da minha cultura principal. Então é muito mais fácil eu conseguir um produto que vai atingir somente ela. Por exemplo, aqui a merrêmia. A merrêmia é uma dicotiledônea, né? Folha larga. Então a gente fala folha larga para essas plantas que são dicotiledôneas e folha estreita para tanto a cana-de-açúcar, braquiária, colonião, essas minhas plantas monocotiledôneas, tá? Então, se eu tenho aqui uma folha larga, eu identifico ele, eu posso pegar um produto, como por exemplo o arreio, que mata somente folha larga. Então, eu posso aplicar aqui sem nenhum perigo de estar matando a minha cultura principal, que seria a cana-de-açúcar. Então, além disso, vocês precisam ter conhecimento de qual produto você vai usar, qual época do ano, né? Então, às vezes, no período do ano, a cana está com mais estresse, pode ser que o produto que você vai utilizar dê um pouco de fito, tá? Então, você precisa estar olhando todos esses aspectos. Então, o que eu queria mostrar para vocês nessa imagem? Eu coloquei aquele raster, eu fiz aquele processo de pirâmides que a gente aprendeu na última aula, então vê que a gente consegue visualizar esse raster de forma super rápida. E agora eu queria mostrar o seguinte, a gente vê que esse talhão está infestado de planta daninha, tá? Como eu disse lá no começo da aula, esse daqui é a merrêmia, tá? Caracterizado por esse verde mais forte, né? Esse verde clarinho um pouco mais forte. E a gente vê que ela começa a crescer, né? Aqui e começa a subir em cima da cana-de-açúcar, tá? Não sei se vocês trabalham nessa área, mas aqui é caracterizado pela merrêmia. Então a gente vê que esse talhão está infestado mesmo. Se a gente vir mais para esse lado aqui, a gente vai ver uma outra planta daninha, que é a nossa mamona, tá? Olha que interessante aqui a mamona. A gente vê por meio desses cachinhos, né? Ela tem uma textura, um formato diferente. Então aqui está mamona e merrêmia, tá legal? Esse talhão aqui, para prestador de serviço, para o cliente final, quer dizer, às vezes não compensaria você fazer uma catação,
Porque quando a gente está falando em catação, o pessoal cobra aí em média uns 300 reais por hectare. Já uma área total vai ficar em torno de 100, 110, até 150 reais o hectare. E aqui, olha, imagine se eu fosse fazer um polígono de aplicação, basicamente eu teria que fazer a área toda, né? Porque a área toda está infestada. E quando a gente fala, por exemplo, dessa mancha aqui, olha, dessa merrêmia, quando eu for fazer uma aplicação, eu preciso deixar uma bordadura. Porque o que eu estou vendo aqui é o que está por baixo, né, no solo exposto, mas com certeza tem essa merrêmia crescendo mais para baixo, né, abaixo do céu, só que eu não consigo ver. Então, por isso que a gente deixa uma bordadura, né, porque já pressupondo que essa planta daninha está crescendo por baixo, né, só que a gente não consegue ver. Então, imagine se eu fazer o polígono aqui com a bordadura, vai dar basicamente a área total. Então, é muito mais fácil eu criar, nesse caso aqui, um polígono inteiro, abrangendo o meu talhão todo, e aplicar esse herbicida, porque esse talhão aqui está totalmente infestado. Se tivesse só uma mancha ou outra, né, e elas estivessem espaçadas, aí sim, com certeza compensaria eu fazer aí uma catação. Eu estaria economizando produto, tá? Em relação ao dinheiro também, iria compensar para o meu cliente final, mas aqui nesse caso está dominado pela merreme, tá? Então agora eu vou mostrar uns outros casos para vocês. A gente tem esse outro ortomosaico, e aqui, olha, eu já dei uma olhada nele. Eu sei que nessa região aqui tem bastante mamona. Então, olha aqui como que essas mamonas aqui, como eu tinha mostrado na outra aula, tá? Então, é bem característico da gente estar identificando essas mamonas. Tem um pouquinho mais para cá também, cadê? Aqui, ó, tá vendo? Olha, tem que ficar bastante atento. Aqui tem um pé de mamona. Aqui, ó, também, olha, tá vendo? Então, quando a gente fala em fazer essa identificação, mesmo depois que a gente utilizar os nossos algoritmos, a gente precisa dar uma olhada para ver se ele classificou certo, se não deixou faltando nada, tá bom? As formas que a gente vai fazer de identificação é uma forma de estar ajudando, de estar facilitando o nosso trabalho. Mas isso não anula a necessidade de a gente conferir, né, como que foi que ele fez essa classificação, tá? Então aqui nesse talhão eu encontrei basicamente mamona. Deixa eu colocar um outro aqui, olha. Porque eu falei para vocês, né, que as principais plantas daninhas que a gente atua é mamona, que a gente acabou de ver, merreme, que é aquele verde forte, e a gente tem também a mucuna, tá? A mucuna também é de folha larga, causa bastante estrago aí nos canaviais, e a gente tem aqui uma mancha de mucuna. Olha, é diferente, ela é parecida com a merrêmia, né? Ela cresce nessas partes que estão abertas e depois ela vai subindo no canavial, tá? Então aqui a gente tem a mucuna, é caracterizado por esse verde mais forte, né? Um verde mais escuro, tá? Aqui nesse talhão a gente vê que tem aqui, ó, tá crescendo para cá também, olha. Você vê que tá vindo para cá. Que mais que eu tenho para falar para vocês? Aqui a gente tem também, olha, aqui, ó, olha a diferença da tonalidade. Esse daqui é a merrêmia, olha a diferença de cor, né? Um verde muito mais claro. Então a gente vê que ela também, ó, vai crescendo, tá vendo? Olha o rastro dela, que ela vai deixando. Olha aqui mais para cá, né? O interessante é que a gente precisa depois, né, que vocês estiverem acostumados com essa identificação, o que confunde um pouco é às vezes separar o que que é folha larga e o que que é folha estreita. Por quê? Porque tem algumas plantas daninhas que a gente parece, né, que é folha larga, mas às vezes é planta estreita, tá? Isso é, por exemplo, aqui, olha. Se a gente pega aqui, o que que vocês acham que é isso? Né? À primeira vista você vai falar, é merrêmia, tá? Só que na verdade, isso daqui eu acredito, né? Como eu não fui nessa área, eu só estou vendo pela imagem, é sempre uma possibilidade, né? Eu tenho confiança de que seja isso, mas eu não posso ter 100% de chance. Mas nas imagens que eu vejo, né? Isso daqui parece uma gramínea, né? É uma folha estreita. Por quê? Porque ela está crescendo aqui, olha, e não está subindo em cima do meu canavial, ela está mais rasteiro. Então, essa questão de profundidade é interessante a gente se acostumar também com essa questão, tá? Então, isso daqui eu acredito que seja folha estreita, tá? Quais são as principais folhas estreitas que a gente vê aí no canavial? Grama seda, que a gente vai ver que é uma textura mais fofa, né? Um verde mais clarinho. A gente tem o colonião confunde aí um pouco com a mamona, tá? Vamos ver, tem mais um pouco aqui ó, de folha estreita. Ó, aqui, ó, tá vendo aqui nessa região? Aqui eu acredito que seja tudo folha estreita. Tá vendo como ela fica por baixo e não cresce em cima da cana? Olha a diferença. Tá vendo aqui, olha?
Pode ter um pouco de folha larga, né, de merrêmia no meio, mas no geral eu acredito que aqui seja tudo folha estreita, tá? Olha a diferença, como é essas plantas daninhas, tá? Que mais? Vamos ver. Vamos ver. Então, eu acho que é basicamente. Olha aqui, aqui tem um pezinho de mamona. Olha a diferença da mamona. Tá vendo? O cachinho dela. Então, isso daí é com a prática, tá? Então, às vezes você vai num cliente, como que funciona? Você vai lá na propriedade dele, você pergunta para ele quais são as principais plantas daninhas que tem naquela região, se ele viu, né, que determinada planta daninha em um local, então você já vai ter uma ideia do que pode ter. No começo, o que acontece? Você pode ir lá fazer a imagem com drone, daí depois você fez o mapeamento, não conseguiu distinguir muito bem. Você pode voltar lá e fazer uma filmagem com o drone mais pertinho, né? Então depois você pega essa filmagem e vê que planta daninha era, porque aqui a gente está trabalhando com uma imagem a 120 metros. Mas se você quiser, você pode ir lá manualmente, pegar o drone e fazer uma filmagem, tirar foto pertinho, né, dessa planta daninha. Uma vez que você já sabe aonde que ela está, você pode ir lá, levantar o drone e tirar uma foto para ver o que que é aquilo, né, para você não precisar ficar entrando no canavial, tá? Então é por meio desse processo que a gente vai fazer essa identificação.